Calcule a velocidade tangencial em quilômetros por hora do movimento de translação do planeta Terra em torno do Sol. Para esse cálculo, considere que a luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra, que a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que as dimensões da Terra e do Sol devem ser desprezadas, que o raio do movimento circular da Terra em torno do Sol é a distância que a luz percorre em 8 minutos. O movimento da Terra em torno do Sol como sendo um movimento circular e uniforme. O valor de π igual a 3. E que um ano tenha 360 dias. A afirmação de que a luz do Sol gasta 8 minutos para chegar à Terra, tendo em vista que o valor da velocidade da luz no vácuo é conhecido e que a luz viaja com velocidade constante, serve para determinarmos a distância do Sol até a Terra, tendo em vista que espaço é velocidade vezes tempo nesse caso. Considerando que a velocidade da luz seja 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Você viu o que eu fiz? Ele deu 10 a oitava metros, sendo que eu sei que cada 1000 metros vale 1 quilômetro. E eu já vi no texto que ele vai pedir a resposta final em quilômetro por hora. E o tempo que a luz gasta para ir do Sol até a Terra, de 8 minutos. Observe que eu não posso fazer essa conta com duas unidades de tempo diferentes. Então, aqui a gente vai fazer 3 vezes 10 à quinta quilômetros. Aqui eu vou deixar mesmo em segundo e vou lembrar que cada minuto tem 60 segundos. Dessa maneira, o segundo já desaparece da conta e a minha distância vai ficar esse 3 vezes esse 8 vezes esse 6, que eu vou escrever simplesmente assim, 3 vezes 8 vezes 6. E, Delfrane, por que você não vai fazer o produto? Porque eu vou usar esse número depois e certamente eu vou ter que fazer alguma divisão. Então, não vou multiplicar para depois dividir. Quanto mais conta eu faço na hora da prova, mais chance de errar. As potências. Aqui tem 10 à quinta e aqui tem o 10 que acompanha o 60. Então, 10 à sexta e essa é a distância medida em quilômetros. Aqui há que se interpretar outras informações que foram dadas no texto. O texto afirma, primeiro, que o raio do movimento circular da Terra em torno do Sol é a distância que a luz percorre em 8 minutos. Bom, primeiro, se a luz gasta 8 minutos para ir do Sol até a Terra, essa é a distância que nós calculamos. Se ele fala em movimento circular da Terra em torno do Sol, inclusive fez questão de dizer que esse movimento de translação da Terra é circular e uniforme, então, de fato, essa distância entre os dois é o próprio raio da órbita da Terra. Aqui vale a pena a gente comentar uma coisa da teoria. É importante lembrar que quando se fala de um planeta em órbita ao redor do Sol, nós temos a órbita como uma elipse. Isso é o que afirma a primeira lei de Kepler. Portanto, com o Sol colocado em um dos focos, existe uma maior distância em relação ao Sol em determinadas épocas do ano, e em outra época, uma menor distância, que são chamados afélio e periélio, respectivamente. Agora, observe que a diferença entre essa máxima e essa mínima distância não é tão grande, falando em proporção, é claro. Uma diferença de 5 milhões de quilômetros, para nós pode parecer muito grande, mas escala astronômica, não. Então, isso significa dizer que
as elipses das órbitas dos planetas é o que o professor de geometria analítica chama de elipse pouco excêntrica. A elipse pouco excêntrica é aquela em que a distância entre os focos é pequena. Logo, essa elipse pode ser considerada praticamente uma circunferência. E aí você vai notar que em questões de cálculo de gravitação, sempre se vai fazer essa consideração, como se a órbita fosse uma circunferência. Ok? Agora vamos atrás da velocidade tangencial, que é o que ele pede como resposta. Não esquecendo a distância que nós descobrimos para equivaler ao raio da órbita. Quando se fala a velocidade tangencial da Terra na sua órbita ao redor do Sol, sendo um movimento circular e uniforme, significa dizer que o valor dessa velocidade permanece constante durante toda a trajetória. Ora, para uma velocidade constante, nós podemos então calcular velocidade como sendo espaço vezes tempo. O detalhe é que se você está dando voltas em círculos, cada volta equivale a 2πr. E o tempo que se gasta para dar uma volta é exatamente o período do movimento circular uniforme. Nesse caso, o período de translação, que é 1 ano, que a questão pede para considerar 360 dias. O raio da órbita é exatamente aquela distância que nós calculamos anteriormente. Então, a gente tem tudo que é necessário para descobrir essa velocidade tangencial. Lembrando que o texto também pede para considerar o π igual a 3, aquela distância que nós descobrimos, 3 vezes 8 vezes 6 vezes 10 à sexta, já em quilômetros, ok? Lembrando que se um ano é considerado como tendo 360 dias, mas cada dia tem 24 horas. E isso já organiza as unidades para a gente, já que ele quer a resposta em quilômetros por hora. Observe, primeiro, 10 à sexta pode simplificar com esse 10 e aqui vai ficar 10 à quinta. 8 vezes 3 é 24. Daí aquilo que eu disse, não ia multiplicar aquele número para ter que dividir depois. E mais, 2 vezes 3 é 6, vezes 6, 36. Tudo desaparece no final das contas e eu vou ficar com uma velocidade que é 10 elevado à quinta quilômetros por hora. Então, a velocidade de translação da Terra equivale a 100.000 km por hora, o que nos deixaria com a resposta correta alternativa D de dado. Agora, vamos aproveitar a situação para a gente esticar um pouco mais a conversa e aprender um pouco mais sobre leis de Kepler e gravitação universal. Observe que essa velocidade de translação, a velocidade tangencial do planeta, só pode ser considerada constante porque o movimento da Terra em torno do Sol, nesse caso, foi considerado circular e uniforme. E que isso foi feito desprezando a diferença entre o afélio e o periélio, ou seja, a máxima e a mínima distância da Terra em relação ao Sol. Se nós tentássemos fazer esse cálculo, lembrando que a órbita é uma elipse, quando o planeta está mais afastado do Sol, a atração gravitacional é menor do que quando o planeta está mais próximo do Sol. Lembrando que essa atração gravitacional é que age como resultante centrípeta, é isso que determina a velocidade de translação. Na verdade, se a órbita é uma elipse, acontece que, quando o planeta está mais afastado do Sol, a sua velocidade de translação é menor do que quando o planeta está mais próximo do Sol, o que faz com que a velocidade de translação seja maior. O que significa dizer que durante metade do ano o planeta acelera e durante a outra metade o planeta retarda. Mas, como a questão desconsidera a excentricidade da elipse, então você acaba tendo um movimento circular uniforme, por isso que a velocidade é considerada constante. É isso.